Tudo bem, terceira série? Professor Timóteo de volta como prometido na última videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o módulo 17, né? Vamos começar a falar aí sobre os prismas, né? Como nós falamos lá na última aula gravada. Bom, primeira coisa a falar é o módulo 17 e o primeiro tópico aqui da nossa aula seria a página, né? A página correta e para a apostila de vocês. Para mim, a apostila aqui é, está marcado. Aqui que não está. Ah, pronto. Está marcada para a página 709. Então, nós vamos da 709 até a página 712. Ok? Bom, nós vamos entender aí um pouco mais sobre essa situação nova de prismas aí, né? Nós falamos lá na aula anterior, na aula de poliedros convexos e côncavos, que esses prismas viriam aí, né, como informação. E realmente vieram, tá? Então vamos ver aí que são esses prismas, ok? Então vamos lá. Definição de um prisma. Prisma é todo poliedro convexo, como nós falamos lá, com duas bases congruentes e faces laterais em formas de paralelogramos. Seus vértices representam os ângulos triédricos, três arestas, e suas arestas laterais são todas paralelas e de um mesmo tamanho. Tá? Então, essa é a definição correta de prisma. Então, nós temos a base, a tampa e o fundo congruentes. As faces laterais são sempre paralelogramos. E esses vértices representam ângulos triédricos, quer dizer, possuem três arestas, né? Do teto, do fundo e da lateral. Ok? Então, cada ângulozinho desse prisma aqui, ó, esse ângulo triédrico, ó, a aresta da tampa, a aresta lateral e a aresta do fundo. Mas essa aresta do fundo não vai contar por conta desse ângulo daqui. Se a gente está falando desse ângulo aqui, ó, nós temos uma aresta, duas e três arestas. Então, esse ângulo aqui ó, é o ângulo lá de dentro, tá? Não é o ângulo da face não, tá, galera? Esse ângulo aqui de dentro, ó, ele pega três ramificações ali. Ok? Beleza? Tranquilo. Vamos seguir, então. Isso, pronto. Vamos lá. São os seus elementos. Vamos lá. As bases é esse polígonozinho aqui e o polígono lá de baixo. Ok? O A, B, C, D, E e o A', B', C', D', E'. Ok? Essas são as bases. São os polígonos congruentes situados no plano alfa e no plano beta. A altura é a distância entre as duas bases. Tá? Esse cara aqui está inclinadinho, é chamado de oblíquo. Ó. Prisma oblíquo e tem o prisma regular. Tá vendo? O prisma regular, a altura é a aresta lateral. O oblíquo, você vai ter que fazer a altura dele externamente, tá? Não dá para calcular a altura interna porque ele está num plano inclinado, ok? Beleza? Bom, as arestas das bases são os lados dos polígonos que formam as bases. Então, a aresta da base, ó, AE, AB, AC, não, desculpa, AB, BC, CD, DE, lá em cima, a linha B', e por aí vai, tá bom? Aresta lateral são segmentos paralelos de um mesmo comprimento que fazem as ligações entre as bases. Então, ó, B', B', C, C', D, D', E', A', e por aí vai. Ok? Deixa eu ver. Diagonal. São segmentos cujas extremidades dos vértices que não pertencem à mesma face do prisma. Então, diagonal ó, não pode ser a linha, a linha, tá vendo? Diagonal tem que ligar dois vértices não consecutivos. Ok? Então, eu posso fazer assim, ó, AC', pode ser, ó, AC' aqui, uma diagonalzinha. AC', AD', tá vendo? AD aqui é como se fosse a diagonal da base, tá bom? Então vai depender do que ele te falar no exercício, tá, galera?
Vai depender muito do que foi exposto aí, tá? Esse termo de diagonal aí, essa questão diagonal. Bom, vamos ver. A classificação do prisma, eu acabei de falar, né? O prisma reto é aquele que está em pezinho, né? E as suas arestas laterais elas são sempre perpendiculares, ok? Ó, aos planos da base, ó. Prisma reto, ó. As arestas são perpendiculares, ó, tá vendo? Aos planos das bases, ó. Então formou 90 graus aqui, ó, o símbolo de 90 graus aqui no prisma reto, tá vendo? Essa aqui é a base, 1, 2, 3, 4, 5, é a base pentagonal e a base pentagonal, ok? E o prisma oblíquo, as arestas laterais são oblíquas, quer dizer, está num plano inclinado, né, galera? Ela está aqui deitadinha, né? Que possuem polígonos regulares nas bases. Então, a base continua tendo polígono regular, mas o nosso aqui está inclinadinho, ok? Mais ou menos é a maneira é, mais fácil de poder visualizar isso aí. Bom, nomenclatura. Vamos dar nomes a esses prismas, ok? Sempre vai ser nomeado pela base. Ó, então a base vai dar o nome a esse prisma. Se for uma base com 4 lados, é uma base quadrangular, não é uma base quadrada. Mais à frente nós vamos ver isso, ok? Bom, vamos lá. Deixa eu descer aqui. Deixa eu descer aqui. Vamos lá. São as nossas seções, né? É isso mesmo, seções. Bom, vamos lá. Um plano que intercepte todas as arestas de um prisma determina nele uma região chamada seção do prisma. Então tem que tocar em todas as arestas. Uma seção paralela aos planos das bases é denominada seção transversal. Então a seção transversal é esse cortezinho aqui que é paralelo à base. Esse aqui não é paralelo, tá vendo, galera? Ó, é só uma seção, foi apenas um corte feito. Então é como se eu tivesse uma caixa de leite e fizesse um corte reto paralelo às bases. É chamado de seção transversal. Se eu fizer um corte não reto paralelo às bases, ele vai ser chamado apenas de seção, ok? E se for perpendicular às arestas laterais, é chamada de seção reta. Então, seção reta tem a ver com perpendicular às arestas laterais. Então, ele fez um corte e nesse corte ficou paralelo às arestas laterais. Tá? Então, se a gente olhar ali, ó, a imagenzinha, as bases são triangulares. Então, é um prisma triangular, né? E as arestas aqui, ó, essa seção aqui ficou paralela às arestas laterais, não à base. Então, seção transversal é aquela que o corte é paralelo às bases. Então, comparativo transversal, bases. Seção normal é a seção num corte qualquer. E a seção reta é aquela que você corta e ela fica perpendicular às arestas laterais. Ok? Bom, vamos lá. Agora vamos começar a falar da construção das nossas fórmulas. Ok? Em um prisma é possível distinguir dois tipos de superfície: as laterais e as bases. Tá? Lateral é o que contorna e base é o que sustenta ele de pé, né? A tampa e o fundo, pode ser. E a lateral seria o contorno da nossa caixinha aqui, né? A nossa caixinhazinha. Ok? Bom, o que nós temos aqui? Uma planificação desse prisma de base hexagonal. A altura seria aqui, ele é um prisma reto, a altura seria essa aresta lateral. Essa planificação, a altura continua sendo aqui. E esses tracinhos aqui, ó, esse, são as arestas laterais também, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São as arestas que contornam ele. Essas aqui seriam a área da base, a área da base. Então, aqui a tampa e o fundo da caixa. Ok?
Tranquilo? Beleza, né? Aqui ele bota aqui, ó, 2 vezes o perímetro da base. Pode ser também, ó, porque a base aqui, ó, a aresta da base é a aresta essa arestazinha que aparece aqui, ó, né? A aresta da base é essa arestazinha que a gente vê aqui em forma de retângulo, né? Seria nessa planificação aqui, seria a base do retângulo, ok? Então vamos começar a ver isso melhor, separado, né? A aresta lateral é a soma das áreas dos paralelogramos que formam as faces laterais do prisma. Então eu tenho aqui todas as arestas laterais, né, e com altura. Então ele bota aqui a aresta lateral é 2 vezes o perímetro da base vezes a altura. Tá? Isso aqui é bom entender. Então, ó, a aresta lateral, galera, a área lateral seria a soma das áreas de cada polígonozinho que está aqui, de cada paralelogramo que está no lateral. Então, se eu tenho 6 paralelogramos, eu posso fazer a aresta lateral 6 vezes a área de um deles. Vai dar no mesmo, tá bom? Essa seria a maneira mais fácil, tá? Se quiser, posso colocar aqui. Soma das áreas dos polígonos que formam a lateral do prisma. O que vocês acham? Ajudou mais? Ah, pode ser assim. Ok? Depois eu vou botar aqui as outras áreas, tá bom? Vamos lá, seguindo. A aresta da base é a área do polígono que está na base. Então, aqui naquele caso lá, a área do hexágono, né, sendo regular, 6 vezes a área do triângulo equilátero. Fica mais fácil. Aí você calcula a área da base. Tem outras formas, tá bom? E a área total é a área da base, ela aparece 2 vezes, mais a área lateral. Ok? Beleza? Beleza? Tranquilinho, né? Tranquilo. Vamos seguir aí. Vamos falar de volume. Gente, o que eu estou falando aqui serve para qualquer prisma, tá bom? Nesse capítulo aí, nesse módulo 17. Ok? De forma intuitiva, pode ser considerado o volume de um sólido como a quantidade de espaços que ele ocupa. Verdade. Tá? Para tal, é necessário comparar o sólido P com uma unidade de volume. O resultado dessa comparação define quantas vezes o sólido P contém a unidade de volume, estabelecendo assim um volume de P. Tá? Então, por exemplo, quero calcular o volume dessa caixa aqui, quanto que ela pode receber. Vou verificar quantos, vou pegar uma unidade aqui, um padrãozinho, e colocar lá dentro. Na base, no comprimento aqui, na sua profundidade e na sua altura. E aí eu calculo o volume. Então, um volume seriam quantos cubinhos cabem aqui, quantos cubinhos cabem aqui, quantos cubinhos cabem na frente, na lateral e na altura. Então, aqui nós temos 5 cubinhos, 3 cubinhos e 4 cubinhos. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60 cubinhos cabem nessa situação aí, nesse nosso recipiente, nessa nossa caixinha, né? Então, o volume ele pode ser caracterizado como, ó, repara que essa aresta aqui, A e B, são as arestas que formam a base. E a altura seria esse C. Então, a aresta, o volume de um prisma pode ser calculado como a área da base vezes a altura, ou simplesmente a multiplicação das 3 dimensões. Então, o volume é a multiplicação das 3 dimensões. Eu ia colocar unidade, mas não. Das 3 dimensões. Naquele caso ali do exemplo, A vezes B vezes C. Beleza?
Seguindo. Esse aqui é interessante, tá, gente? O princípio de Cavalieri. Vamos ver aí. O princípio de Cavalieri é bem interessante, eu até vou ler, porque nós vamos comparar dois sólidos que são distintos, mas ele vai dizer, o Cavalieri vai provar que esses sólidos possuem o mesmo volume por conta das suas conclusões de capacidade, conclusões da fórmula, né? Vamos ver. Considere um pedaço de queijo e um pedaço de salame de formas diferentes que ilustram a seguinte situação. Pega-se um pedaço de queijo, um pedaço de salame e cortam-se em igual número, fatias muito finas de ambos. Supondo que elas tenham a mesma área, formam-se então duas pilhas de queijo e de salame, respectivamente. Assim, é possível supor que ambos os sólidos têm o mesmo volume, são formados por iguais números de fatias de mesma área. Essa suposição tem base no princípio de Cavalieri, que generaliza o conceito de volume para diversos sólidos. Isso aqui é importante, tá, gente? Ó, isso aqui é importante. Isso aqui também é muito importante. Dados dois sólidos em um plano alfa, se todo plano beta paralelo ao plano alfa intercepta os sólidos, determina seções de mesma área. Os sólidos têm volumes iguais. Ó, o queijo e o salame, né, tem o plano alfa e o plano beta. Eles foram cortados aqui pelo plano beta, obviamente numa mesma altura. Repara que aqui eles estão parecidos, né? E aí nós temos a seguinte proposta. O plano alfa é paralelo a beta e A1 é a área 1 é igual à área 2. É a questão das fatias, tá, gente? Então, volume 1 é igual ao volume 2. Se o sólido 1 é paralelo, é um paralelepípedo retângulo. Então, temos o volume de 2 é igual à área da base vezes a altura, que como se fosse um cilindro, né, gente? Que a gente vai ver daqui a pouco. E o volume do, do primeiro, que é o prisma, é a área da base vezes a altura, como a gente viu agora há pouco. Tá bom? Então ele vai comparar a imagem aqui com essa imagem daqui. Ok? Vamos ver? Vamos seguir aí então. Travou aqui um pouquinho. Vamos lá. Paralelepípedos retângulos. Vamos ver. Pensa aí na caixinha do celular, na caixinha do sapato. Vamos ver? Vê se você consegue pegar alguma coisa para visualizar aí. Já que o celular dá para ver aí também. Vamos lá. Nós temos as bases, que são paralelogramos, e as nossas laterais, né? Seria a frente e o fundo da caixa e as duas laterais, ok? Bom, desse paralelepípedo retângulo, o que a gente pode entender aí, galera? Que nós temos aqui, ó, essa diagonal, ó. Nós temos uma diagonal aqui BD', que é a diagonal do paralelepípedo retângulo, que nós temos também a diagonal da face aqui, ó, do fundo, tá vendo? Então nós temos Bzinho, que seria a altura dele. Essa diagonal da face de baixo aqui seria um lado do triângulo formado pela diagonal. Como esse lado AB aqui ele é o plano, a base de cima e a base de baixo são paralelas, e esse segmento aqui, essa aresta AB, é perpendicular às bases, então formou um triângulo retângulo. Então nós vamos cair aqui no teorema de Pitágoras. Né? Então é diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado. Desculpa, diagonal ao quadrado é igual a b ao quadrado mais d ao quadrado. Ok? Ó,
Olha, até coloca C aqui, ó, tá vendo? Ele faz só de outra forma, mas cai no mesmo formato, tá bom, gente? Não tem problema não, ó. A área total seria é, duas vezes a área da base, mais duas vezes a área lateral e mais duas vezes a área frente e trás, né? O polígono, esse polígono da frente aqui, esse polígono da frente é igual ao polígono lá de trás. Esse polígono daqui é igual ao polígono daqui, ok? E o polígono de cima é igual ao polígono de baixo, ok? Tá? Então por isso que ele bota o 2 aqui, é, ele bota o 2 ali em evidência, tá vendo? Porque o 2 aparece duas vezes por questões das áreas, tá bom? Bom, para a gente entender aí a questão da diagonal, tá? Que está ali embaixo, né? É a diagonal do nosso paralelepípedo. Essa diagonal do paralelepípedo vai ser calculado pelo quadrado, né? A soma dos quadrados das suas dimensões. A ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, o que, que nós vamos ter? O teorema de Pitágoras lá dentro, seria aquela diagonalzinha lá, diagonal menor aqui, né? Porque ele está fazendo a conta por esse triângulo retângulo aqui de baixo, é o lá de baixo, tá bom? Então ele faz d igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais c ao quadrado, tá bom? E depois ele chega à conclusão que a diagonal do paralelepípedo é a raiz quadrada das dimensões ao quadrado sendo somadas, ok? Então a diagonal do paralelepípedo é caracterizada por isso, a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, ok? Bom, vamos lá. Vamos falar do cubo, né? O cubinho mágico, ok? Ele é chamado também de paralelepípedo retângulo, tá? Mas todas as suas faces são quadrados. Então, ele é um prisma chamado também de prisma regular, tá? É um dos prismas regulares que nós conhecemos, porque todas as suas faces são quadradas. Então, a base é quadrada, a outra base também, e as suas laterais também. Mais fácil para a gente para calcular as áreas, né, galera? Por exemplo, a área total tem 6 quadrados, então 6 vezes a área do quadrado. Lembrando que esse A ao quadrado aqui está fazendo menção à área do quadrado, tá bom, galera? Área lateral, ele não colocou aqui, tá bom? Mas eu vou colocar. Se colocou, tá ali em cima, mas eu posso colocar aqui. Área lateral. 4 vezes a área do quadrado. Então, tem 4 quadrados aqui circulando ele, né? Por conta das bases. Ok? Volume é a multiplicação das suas dimensões. Então, se a área extra do cubinho é A, então A vezes A vezes A. Então, vai dar A ao cubo. E a diagonal também vai cair na teoria do triângulo retângulo. Ó. A linha B' é a altura, a linha D é a diagonal do quadrado, então é a aresta raiz de 2. Então a diagonal aqui vai dar a raiz de 3. Ok? Então dá para memorizar essas fórmulas aí. Deixa eu ver se ele colocou aqui a lateral. Acho que o apostila deve ter esquecido. Mas não tem problema não, porque eu incluí ele. Tá? Beleza? Bom, não tem não. Não tem problema. Mas eu incluí ele, não tem problema algum. Vamos ver, vamos seguir. Tem uma ideia aí. A física gosta também de trabalhar com isso aí, mas vamos ver pela matemática, tá? Uma banheira. Observou o seguinte: mergulhando em um recipiente com água ou um objeto qualquer, percebeu que o nível da água se elevou. Verdade. O volume desse objeto pode ser determinado medindo-se
quanto a água subiu. Verdade, porque vai ser o deslocamento, né, dessa água. Por exemplo, você está com um copo lá com suco de laranja, pela sua metade, ali um pouquinho acima da metade, você coloca 2 pedrinhas de gelo, esse nível do suco vai subir. Não é que tenha mais suco, mas o nível do suco subiu, né, por conta do volume que o gelo ocupou dentro desse copinho. Seria mais ou menos isso. Portanto, pode-se concluir que o volume de um sólido imerso é o volume do líquido deslocado. É bem interessante essa observação, hein, galera? O Enem gosta de trabalhar muito com isso, então é uma boa para a gente poder fixar isso aí. O volume do sólido, quando ele é inserido dentro de um recipiente com líquido, pode ser calculado pelo volume de deslocamento do líquido. Bem interessante, tá? É algo aí para se marcar. Bom, nosso último tópico aí, né, para a gente depois voltar um pouquinho e revisar cada pedacinho dessa aula, é tronco de pirâmide. Quando um prisma é seccionado por um plano não paralelo às bases, que corta todas as arestas laterais, forma-se um sólido denominado tronco do prisma. Tá? Então, o tronco do prisma vai ser cortado. Eu vou cortar, pegar um plano que não seja paralelo às bases, ok? Mas ele vai cortar todas as arestas laterais. E aí esse carinha aí vai ser chamado de tronco de prisma. Tranquilo? Beleza? Então vamos voltar um pouquinho para a gente poder entender mais essa aula, né? Não ficar perdido. Vamos ver. Destravou aqui. Bom, então, o princípio de Cavalieri é bem interessante. Ele vai comparar duas situações diferentes, dois prismas diferentes, e vai dizer que se forem cortados no mesmo nível de fatias, né, de tamanhos, os seus volumes vão ser comparados, porque o volume do prisma é sempre calculado como área da base vezes a altura, independente do prisma. Então ele pode caracterizar aí, ele caracteriza que se são aqui, ele bota que são formados por igual número de fatias de mesma área. Então ele cortou as fatias de queijo e de salame aqui, elas são de mesma área, então elas tendo a mesma área, então seus volumes são iguais. Esse princípio de Cavalieri é bastante utilizado, né? Na planificação, eu preciso identificar claramente aqui quem são as laterais e quem são as bases, tá? Essa questão da seção aqui, galera, uma seção apenas, tá vendo? Esse corte aqui, ó, esse corte aqui do plano, não paralelo à base, se eu pego um plano aqui, eu faço aqui, ó, como eu estou fazendo com o mouse, e corto, vai ficar aqui um tronco de prisma, tá vendo? Fica esse tronco de prisma aqui, tá? Se for a seção transversal, é porque é paralelo à base, então formam dois prismas distintos, bem distintos aqui, mas isso aqui é chamado de seção transversal porque está paralelo à base. E a seção reta é quando não o corte fica paralelo às arestas laterais, tá? Então, até aqui, ó, uma seção paralela aos planos da base é denominada seção transversal, e se for perpendicular às laterais é chamada de seção reta. Tá? Então, para ser, ou ele vai dizer no texto que é perpendicular às arestas, ou ele vai colocar esse símbolo aqui. Tá? Então, seção reta, ou ele vai colocar os símbolos dos ângulos retos, ou ele vai dizer no textinho. Ok? Bom, é bom você dar uma revisada aí nas fórmulas, né? Da área lateral, da área da base e da área total. Então, frisando, a área da base é a área do polígono que está na base. E a área total é a soma de todas as áreas que você encontrou na imagem. Então, você tem duas bases e tem a lateral toda. Então, é isso que você vai incluir aí na área
lateral. Área total, desculpa. Bom, nomenclatura tem a ver com polígono da base, prisma reto e prisma oblíquo tem a ver com as arestas laterais. Se as arestas laterais forem perpendiculares à base, é chamado de prisma reto. Se as arestas laterais forem oblíquas à base, esse prisma vai ser chamado de prisma oblíquo. Ok? Os elementos fica mais fácil depois para você dar uma. Você voltar aí, ou marcar, acredito que você tenha marcado na sua apostila junto comigo aí, ou até mesmo na aula do professor, na aula ao vivo. Beleza? Então pratiquem isso nos exercícios e nos vemos numa próxima aula. Valeu, grande abraço.